Escolhi para hoje falar sobre algo primordial na vida de todo mundo, principalmente na vida do cristão. É sobre o perdão. Provérbios 4, versículo 23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da maneira que pretendemos viver, no coração vamos encontrar todo o respaldo, tanto que há de bom, tanto que há de ruim. E Jesus, lá em Mateus capítulo 15, 18, nos diz o seguinte a respeito do coração: o que sai da boca vem do coração, tanto que é para o bem ou para o mal. Sai palavras de bênção e palavras de maldição. Sai também palavras de amor, palavras de ódio ou rancor. Sai palavra que edifica. Do coração também sai palavra que destrói. Sai o que aprisiona. Sai palavra que nos deixa preso ao mal. Mas também sai palavra que nos liberta e nos prende ao bem. Tudo está guardado nele. É por isso que o apóstolo Paulo, sabedor do que é ser perdoado e saber o que é perdão, ele escreve aos Tessalonicenses, sua primeira carta, lá no capítulo 5, do versos 21 e 22, o seguinte: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Assim como Jesus, Paulo sabia que do coração saem os maus pensamentos. É do coração que sai o homicídio, é do coração que sai o adultério, é do coração que sai a imoralidade, o falso testemunho. É no coração que sai a calúnia, o ciúme e essa terrível mania, parece que é doença do povo, fofoca. O coração é um celeiro de tudo isso, do que é bom e do que é ruim, principalmente do que é ruim, porque o que é ruim se propaga com uma facilidade indeterminável e com uma facilidade que às vezes não conseguimos conter. E sendo o coração o celeiro de tudo isso, aí está a razão de tanto sofrimento que nós vemos por aí. Aí está a razão porque tanta gente vive amargurada. Pois todo esse tipo de pensamento só pode trazer para nós coisas ruins. O fruto da amargura, por exemplo, qual é a causa do fruto da amargura? Que traz para a gente rompimento de relacionamento entre cônjuges, entre amigos, entre pais e filhos, entre irmãos. Poderia, talvez, até citar rompimento do relacionamento do homem com Deus. Um coração amargurado é um coração doente. Nele há uma barreira que impede que Deus possa restaurá-lo. Aos que sofrem desse mal, temos um remédio. Um remédio que Cristo usou e abusou de colocar em prática: o perdão. Através do perdão é que abrimos caminhos para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração da alegria, do bem-estar e de paz. Um coração que perdoa, um coração altivo, é um coração humilde. Não humilde aquele coitadinho, mas aquele que tem coragem de tomar para si a dor do outro, a ofensa, e jogar no lixo. Porque nele há algo muito maior, que é o amor de Deus, que nos faz levar o perdão. E cada vez que perdoamos alguém, nós estaremos imitando o nosso Salvador, Jesus Cristo. O perdão traz em si um poder extraordinário. Se andarmos em perdão,
O inimigo não consegue alinhar-se em nossa alma com suas artimanhas de acusações, de calúnia. E aquele que perdoa segue o exemplo de Jesus Cristo. Por isso o perdão deve ser exercitado constantemente por nós cristãos. O apóstolo Pedro perguntou para Jesus certa vez de quantas vezes deveria perdoar o seu inimigo. Talvez estivesse também preocupado. Ele deu até uma dica, 7 vezes, é um número perfeito na tradição. Mas a resposta que ele recebeu foi 70 vezes 7. O perfeito elevado a 70 vezes. Isso quer dizer perdoar sempre. Não há momento para parar de se perdoar por qualquer causa que for. E sobre isso, o apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios. Na sua carta, no capítulo 4, no 31 ao 32. Longe de vós toda amargura e cólera. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E lá em Colossenses ele também afirma, no capítulo 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdão é a chave para deixar a amargura criar perna e sair do nosso coração. E o que é que nós perdoamos das pessoas? Há um perdão diferente entre o nosso perdão e o perdão de Deus. Nós perdoamos apenas dívidas, um mal entendido, uma ofensazinha. Em certos momentos, por algo que nós somos ofendidos, num outro momento aquele algo não representa nada e não seríamos ofendidos. Essas coisas simples que nós perdoamos apenas. Mas seja lá o que for, quem perdoa é o privilegiado. Com que cara? Um coração duro que não perdoa ninguém pode pedir perdão a Deus. Lembre-se que nós perdoamos apenas ofensas, mas Deus perdoa pecado. Esse mal que nos tira da companhia de Deus, do reino de Deus e na vida eterna com Deus. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá no monte, Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: perdoai-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão de Deus vai além do nosso perdão, porque é um perdão da graça. É um perdão gracioso. E quem o recebe, recebe para ser edificado, para ser o habitar do Espírito de Deus. E quem recebe esse perdão, não há como, vai ter em si uma transformação. E veja a transformação que ocorreu lá na igreja de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19, 20 e 22. No 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Houve uma grande transformação, aqueles que receberam o perdão de Deus e aceitaram o ensinamento do seu Filho Jesus Cristo. Perdão gracioso é o credor perdoando sem exigir nada em troca do perdão. Porque perdoar significa deixar livre, libertar.
E Cristo nos libertou de uma prisão terrível, da prisão do pecado. Perdoar significa atribuir um favor incondicionalmente aos que nos causaram ou que nos causam feridas. É não levar em conta o mal causado. É não reter mágoas ou ferida. É agir como o incidente nunca houvesse acontecido. O perdão de Deus é assim. Assim também deve ser o nosso. Deus fala à nação de Israel, lá em Isaías 43, 25, o seguinte. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo. É Deus falando a Israel. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor a mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Perdão de pecado não é competência do homem, é uma prerrogativa divina. Isso prova a divindade de Jesus Cristo. Prova e comprova. Porque em Jesus Cristo nós temos um perdão pleno, um perdão gratuito e um perdão eterno, oferecido a todos que se arrependem e creem no seu Evangelho. Igualmente devemos perdoar aqueles que nos ofendem de forma abundante e de forma definitiva. O perdão que concedemos deve também imitar o perdão que recebemos de Deus. Assim como Ele não se lembra mais do meu perdão deixado lá no batismo, eu também não devo me lembrar de alguém que eu já tenha desculpado e perdoado do mal que eu fiz, do mal que ele me fez, ou talvez na mente dele nem tenha feito esse mal. Perdoado é caso esquecido. Precisamos entender que o perdão que recebemos de Deus é proporcional ao que recebemos. Precisamos entender que o perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão, não que recebemos, mas o que liberamos. A oração que Cristo nos ensinou diz claramente isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão que concedemos não se trata, o perdão que eu concedo a alguém não se trata de uma questão de salvação, mas sim de bem-estar para mim mesmo. Não vou mais ter a esperança de receber uma dívida que ele não ia me pagar. Estou livre dessa preocupação. E não vou mais ter o pecado de ficar julgando as pessoas. Porque foi o que Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dai-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E é bom receber perdão, mas muito melhor perdoar. Veja aqui nesse perdoar e dar a outro, é uma ação gerando uma reação em escala niveladas. E é fácil entender que se almejamos o perdão de Deus, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, que nos agride, que nos magoa. É uma questão de obediência perdoar. E devo amar. E devo perdoar. O perdão não depende das emoções. Pelo contrário, as emoções não são inclinadas nunca a perdoar. Elas são inclinadas assim. Ela manda revidar ou dar o troco às ofensas. Se possível, com um jurinho a mais. Mas cabe a nós sujeitar a nossa carne, o nosso ímpeto humano, a servidão e trilharmos na vereda
do perdão. Na escola eu aprendi que o nosso abecedário começava com A. A, B, C, D, que vai embora. Aprendi no reino de Deus que não começa com A, ou começa com O. O, B, D, C. Esse é o abecedário do cristão, do reino de Deus. E o perdão, veja lá que ele é composto de 2 elementos. O natural, que origina-se no próprio homem, e o sobrenatural, que é da competência divina. A parte que cabe a Deus é um milagre no perdão. É Deus que restaura a alma, é Deus que restaura as emoções, o amor próprio, é Deus que modifica o senso pessoal de justiça, é Deus que nos liberta da amargura, curando o nosso inconsciente. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Perdoar tudo. Aquilo que recebemos que nos faz mal. E esse mover abundante de Deus, fazer esse milagre no perdão, exige, no entanto, a condição de que a parte que cabe ao homem seja feita. Devemos lembrar que o perdão é uma escolha. É um ato de obediência. Devemos lembrar que é uma ordenança de Deus, que, ou o qual só fará o milagre, quando o homem cumprir o que lhe cabe no processo do perdão. Isso fica muito claro no processo do batismo, para a remissão dos pecados. Se você não fizer a sua parte de crer, obedecer, aceitar Jesus Cristo, e se arrepender da vida que leva, e for uma vida nova em Cristo, se você não fazer isso, não tem como Deus te perdoar. Porque Deus não pega nada pela metade, é por inteiro. Quem não perdoa é prisioneiro do seu passado, perde a capacidade de viver do presente. Daí está a questão de tantas pessoas feridas, pois diante de cada atitude revelamos a nossa dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Uma pessoa pode ter nos magoado há 10 anos atrás, até impensadamente. Mas se nós não exercitamos o perdão, aquela pessoa hoje, para mim vai ser a mesma pessoa. E talvez ela seja muito melhor que eu. Enquanto eu a não perdoo, ela ora a Deus por mim. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Está constantemente com sua mente cheia de lembrança daqueles que foram instrumentos de mágoa. Dorme, acorda, toma café, toma banho, toma lanche, vai passear, vai na feira, ou vem na igreja, mas aquela pessoa não sai da sua mente. Porque não houve perdão, não houve esse rompimento dessa corrente do mal. Aquele que não perdoa é prisioneiro da mágoa. E quem é médico aí, e nós temos médico aqui, sabe que cientificamente está comprovado que muitos males de enfermidade física é de origem psicossomática, psicossomáticas, ou não. Quantas pessoas estão sofrendo de dores horríveis? O braço não ergue, as costas dói, artrose para todo lado e outros males, quase sem poder se locomover sem um grito de dor. Às vezes contaminada, inclusive, por tanto remédio. E em muitos casos, o melhor remédio pode ser o perdão a quem lhe magoou. Faça essa experiência, quem vive isso. Você vai com certeza ter surpresa. E surpresas boas. Quem não perdoa, vive atormentado por demônios. Isto é a Bíblia quem diz.
Mateus capítulo 18, há uma história que Jesus contou. Ele para nós conta hoje, para quem não conhece a história ainda, que um rei resolveu acertar as contas com seus servos. Um servo lhe devia muito. E o rei determinou que esse servo fosse vendido, sua esposa fosse vendido, seus filhos fossem vendidos, tudo que possuía fosse vendido, em quitação da dívida. Mas esse servo implorou ao seu senhor e pediu paciência ao seu senhor. E o rei compadeceu-se dele e fez melhor do que ele pediu, que era só ter paciência. Deus perdoou tudo que ele devia. E aliviado saiu, mas encontrou um seu conservo que lhe devia uma ninharia. E o agarrou, o sufocou, exigindo o pagamento da dívida. Mas o outro não podia pagar nem aquela mínima coisa que lhe devia. Ele mandou que esse conservo seu fosse jogado na prisão até que a sua dívida fosse paga. Como o rei conhece tudo que se passa no seu reino, ele ficou sabendo do que havia acontecido. Mateus 18, versículo 34. Mateus 18, versículo 34. O rei, está escrito, assim o rei indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. É bom lembrarmos que um dia nós somos perdoados de contas que jamais poderíamos pagar. E se não pagarmos, e se agirmos igual esse mau servo, esse mau compassivo, Jesus tem uma resposta para nós no versículo 35. Mateus 18, 35. Assim vós fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um ao seu irmão e suas ofensas. É duro, mas é verdade. Para concluir, há um poder extraordinário no perdão que nos liberta, que nos apaga as amarras, que nos liberta dessa sanha da mágoa, desse coração que não vê alegria em nada, talvez nem no sorriso. Até para quem está magoado, o sorriso de uma criança é um tormento. Há um poder extraordinário em perdoar. O perdão nos liberta de um passado de instrumento de ferida, de mágoas, de culpa. Perdão é uma asepsia à nossa alma. O perdão não faz morada num coração sadio. Porque quem não perdoa, com certeza vai adoecer. Não tenha dúvida disso. E desde a criação, o perdão existia. Porque já havia um plano de Deus antes de tudo ser feito para que esse perdão se manifestasse em nós. Assim, se quisermos realmente imitar Cristo, devemos ter um coração perdoador. Pois desde a criação, como já falei, o grande propósito de Deus para nós é esse: voltar a ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança do seu Filho, morada e habitação do seu Espírito. Que Deus possa nos abençoar e nos conscientizar que perdoar não é humilhar,
é se exaltar, é grandeza. E quem pede perdão é um sábio. Que Deus possa nos dar esse entendimento e essa coragem. Amém?